continuando assim, sobre os 120 jubileus. Diz o seguinte em Gênesis 6:3. E disse o Senhor, nem sempre o meu espírito contenderá com o ser humano, porque ele é carne, matéria, mas os seus dias serão 120 anos. Tem até os irmãos que compreendem que aqui não está falando sobre limite de idade, porque há pessoas que passaram de 120 anos. O fulaninho lá chegou a 123 anos. Tem alguns registros de pessoas que chegam às vezes a alguma idade assim. Só que o que eu quero dizer é que Deus realmente não estava dando atenção sobre o tempo de vida. Porque houveram até personagens depois de Noé que chegaram a viver mais tempo, gente. Tá? Que chegaram a viver mais que esse número de tempo, de anos. Tá? Só que Deus estava dando um código de mais ou menos a base, tanto da limitação da vida humana, mas ele está dando um código de algo que eu poderia dizer que são os chamados 120 jubileus. Há um estudo muito antigo, tá? E um jubileu equivale a 50 anos. Então seria mais 50 anos divididos em 120 vezes. Esses 120 jubileus, eles estariam cumprindo-se para o nosso tempo hoje, pessoal, pegando as datas, desde aquela época de Adão, e existe uma contagem. Você consegue fazer um cálculo de menos de 6 mil anos, mas estamos nos aproximando já, tá? A 6 mil anos pós-queda de Adão. E engraçado que, coincidentemente, se você fizer contas, dá mais ou menos, tá? Existem às vezes alguma discrepância, mas entre 2030 a 2033, mais ou menos, nós teremos o cumprimento de 6 mil anos terrestres. Não quer dizer que bateu nos 6 mil assim que Jesus volta, porque a própria elite, ela tem propagado a questão das famílias, eu diria assim, alternativas, onde você, na verdade, não tem seu bebê, né? Porque homem com homem, mulher com mulher não vai gerar bebê. Eles até adotam. Ok, beleza, adotou uma criança, mas não são gerados pessoas. E é importante a geração de pessoas, porque faz parte do mundo espiritual, até que se complete o número de seus conservos. Por isso que a volta de Cristo, o aborto é feito, o aborto é realizado. Por isso que a elite, ela trabalha contra o nascimento de crianças, contra o padrão da família. Porque eles sabem que pouco tempo resta, e a própria questão do tempo da volta de Cristo, ele está ligado à pré-existência e com a vinda de seres para este mundo. Mas assim, aproximadamente para o ano 2030, 2033, nós cumpriremos o que seriam esses jubileus, esses 120 jubileus, desde aquela época. Um grupo de 120 vezes essa questão de 50 anos. E é interessante que diz o seguinte, Lucas 4,19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Quando é pobre, gente, não é porque o rico não prega o Evangelho. Fala de humildes, tá? Eu não gosto dessa tradução pobre. Eles colocam pobre, mas na verdade não é nem questão de riqueza. É humildes de espírito, tá? Ele me enviou para curar os quebrantados. Olha lá, o próprio contexto já fala, né? Quebrantados de coração. Proclamar liberdade aos cativos e visão aos cegos. E libertar os quebrados, para proclamar o ano agradável do Senhor. Esse ano agradável. Quando eu faço aquela pesquisa, que eu estava falando sobre o calendário lunisolar, a manifestação, tá, do que seria, por exemplo, o anticristo, onde ele será num ano de 13 meses e vai terminar após 3 anos em um ano de 13 meses, segundo o calendário lunisolar, porque é isso que os hebreus antigos seguiam, e é isso que Daniel estava falando. A grande questão é, quando você faz uma pesquisa, onde vai dar mais ou menos o ano de jubileu, tá? Eu já fiz umas pesquisas interessantes, onde geralmente o próximo jubileu, alguns têm uma discrepância sempre dessa questão de ano, sabe? Mas eles dão ali em torno de 2032 a 33. Interessante o próximo jubileu que a gente tem, assim, sabe? Existem cálculos, né, que o pessoal faz. Alguns fazem até com a data de que a Israel política se tornou nação e vão relacionando, mas o grande ponto é que, pessoal, lá para 2000, vou colocar aqui, ó, 28, 29, para frente, no máximo até 33, em um espaço de 5 anos, existem várias questões que elas coincidem com vários eventos, com jubileus, com várias questões proféticas que a gente tem sentido nesses últimos tempos, e a gente vê a Terra e como ela está tendo seus sinais.
a esse anseio nosso de que Jesus ele volte. Então, eu não quero marcar data. Eu estou apenas comentando que quando você faz esses estudos de uma maneira mais profunda, existe até o irmão o Ronald Ibarra, tá? Onde ele tem um canal Harmeido, tá? Harmeido canal, né? Ele fala um pouco sobre essas questões, ele até fez um livro, e é muito interessante, porque ele faz toda uma codificação, e eu vou aqui compartilhar a tela brevemente com vocês. Você pode traduzir em espanhol, mas eu até coloquei aqui o Google Tradutor para ficar mais fácil, eu falo espanhol, mas para ficar mais fácil para vocês, ele até mostra isso aqui, ó, interessante esse candelabro aqui, ó, né, onde, por que está até com essas 4 chamas aqui, mas as outras 3 não estão abertas, né? Porque são as festas que elas não se realizaram. São as trombetas, que vai ser o dia final, gente. O eco dos selos, de todas as coisas, vai gerar o início. O 6º selo, ele é o início da primeira trombeta. E ali os portais dimensionais estarão abertos. Então, quando toca a primeira trombeta até a última trombeta, o arrebatamento vai começar. A época de arrebatamento, e as dimensões estarão abertas e todo aquele caos final ele vai começar a ocorrer na Terra. E aí Deus vai começar a levar seus eleitos. Aqueles que estão mais maduros vão indo. Igual a questão de colheita. A Bíblia dá a questão de colheita como exemplo de maduros, de sua época e tal. Tem aquele que amadurece um pouquinho depois, né? É um cara um pouco mais duro, né? Mas amadurece. E aí tem a questão do dia do perdão, ó. Dia do perdão. E aí tabernáculo é corpo, onde todos agora já estão nas suas moradas. Lembra que Jesus fala que vou preparar moradas? Não é neste mundo físico. Você está vendo algum anjo construir alguma casinha em algum lugar aqui? Eu não estou vendo. Agora no mundo espiritual, lá tem moradas, tem casas, gente. Ah, Samuel, vai ter casa? Gente, se aqui a gente faz certas coisas, imagine lá. Lá é muito melhor, maior, mais amplo, tem muita mais coisa para a gente saber, entender e ter conhecimento do Pai. Então a mesma coisa. Todas essas 3 festas, elas estão ligadas a essa questão. Tá? Então é muito importante vocês entenderem. De Adão a Abraão, se entende que 40 jubileus passaram. Ou seja, em torno de 2.000 anos. De Abraão até Jesus, mais 40 jubileus, segundo o estudo dos hebreus. Onde a gente tem mais aí 2.000 anos, 4.000. Interessante a questão da própria candelabro, ó. 4. Né? Na época de Cristo, 4. É entendido que Cristo, alguns dizem que Cristo ele nasce no ano 4.000, mas eu compreendo que, na verdade, em realidade, ele morre no ano 4.000. Tá? No ano 4.000 pós-queda de Adão. Isso é muito interessante. E aí, segundo esse raciocínio, de Jesus até a guerra do Armagedon, deveria haver mais 40 jubileus. Deve de haver 40 jubileus. Tá? Então, essa é o chamado 120 jubileus. E as 7 festas. Tá? Correlacionado. Então, eu vou fazendo aos poucos esse estudo com vocês, para que vocês compreendam. Inclusive, tem aquela passagem, que eu vou fazer aqui, ó, de Marcos. Deixa eu ver aqui, pessoal. Onde que tá? Aqui, ó. Marcos 5. Inclusive, acho que na live passada, como eu estava falando sobre os 200 sentinelas, acho que teve uma hora que eu peguei e falei 200 porcos. Teve um irmão que ele comentou, Samuel, você comentou 200 porcos. Eu falei, não, são 2.000. Eu falei, mas na live você falou 200. Eu falei, é porque eu estava comparando a questão dos porcos com os sentinelas. E como os sentinelas de Enoque são 200, eu acho que eu devo ter falado 200, tá, pessoal? Então, uma errata aqui, uma retratação, erro de mente, de cabeça, né, na hora de pronunciar ali as coisas. Mas o que acontece? Eu vou fazer a leitura aqui de Marcos 5, diz o seguinte. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Tá? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. E esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. O cara era endemoniado, ele tinha muitos demônios. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Olha como o demônio ele dá força para o corpo do cara, né? Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo.
Então Jesus lhe perguntou: qual é seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. E demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo e em direção ao mar, e nele se afogou. E aí diz: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. E quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. E os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. E o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O pessoal ficou meio assustado, né? A grande questão aqui que eu quero salientar: por que o número de 2.000 é questão de porcos? Porque ele está conectado a essas entidades demoníacas. Essas entidades que elas tomam o corpo de alguém, elas são os espíritos malignos que seguiram a Satanás na queda. E no mundo antediluviano, eles fizeram semente, geração. Tá? Os sentinelas que desceram, eles eram inclusive o número de 200, eles criaram um tipo de geração maligna, onde essa geração ela se tornou pior que a primeira que já existia, que era de Caim. Tá? Então essa geração ela ficou... O negócio é que eles são a semente da serpente, só que quando eles não estão em corpos, não estão encarnados aqui nesse mundo, eles querem o quê? No mínimo possuir alguém. Não é como você e eu. Se você e eu, que somos filhos de Deus, morremos, nós simplesmente ficamos desativados, tá? Nós não ficamos vagando. Agora, se você é um ser maligno e até encarnou nesse mundo, como alguns cananeus, como Golias, como alguns personagens malignos daquela época, quando ele morre, ele vaga. Ele vaga, tá? É interessante que existe um povo na Bíblia chamado de Refaítas, que é do termo Refaim, que na tradução em hebraico significa os mortos. Só que se era um povo encarnado, por que eles eram chamados de mortos? Porque eles eram espíritos malignos, mortos já. Só que eles encarnavam, ficavam aqui vivendo como um povo, como gigantes, geralmente, porque o DNA ele acabava sendo alterado pela questão da própria frequência do espírito desses seres, que adentram num corpo e nasce aqui no ventre de uma mulher, mas ele é um ser que geralmente eles tinham enanismo, mas geralmente eles apresentavam gigantismo ou algum tipo de alteração no seu corpo, muito pelo, ou força extrema, ou até capacidades sobrenaturais que na verdade estão ligadas a uma facilidade de que demônios agissem pela vida deles, tá? Tinham mais força, etc., ou supostamente mais inteligência. Mas a questão é que os refaíns eram chamados de mortos porque são seres malignos. Então, quando eles não estão em corpos, eles precisam possuir alguém. Agora, o que eu quero dar ênfase nisso aqui? Por que eu estou falando de tudo isso? A questão de número de 2.000 porcos que se lançam num abismo, era entendido por alguns judeus que aquilo significava que, após 2.000 anos daquela época, após 2.000 anos, olha que interessante, se daria um momento em que aqueles seres eles seriam lançados no abismo, aquele que é chamado de Lago do Fogo, Lago de Fogo. E nós estamos passando... Jesus ele morreu ali então, se ele morre no ano 4.000, lá para 6.000 anos, ele vai estar cumprindo aproximadamente aí em 2030, 2033, mais ou menos, porque o próprio ano, digamos assim, da morte de Cristo, ele é considerado por alguns como o ano 30 de nossa era, tá? 30 depois de Cristo. Por que 30, Samuel? Não é com 33 anos que ele morreu, porque nos cálculos, quando a gente pega ali dos sinais da estrela, lembre-se que Jesus ele tem uma estrela, quando ele tem um nascimento, um anúncio. Quando você pega os cálculos astronômicos, ele nasce ali por volta daquilo que a gente chama de -3 antes de Cristo. Tá? Então é ali a época que Cristo nasceu, então ele morreria, digamos, no ano 30 depois de Cristo, nessa convenção humana que nós temos de datação. Se ele morre ali mais ou menos em torno do ano 4.000, a gente consegue saber que em 2.000 anos, e isso era um entendimento antigo de alguns judeus, que eles sabiam que aquilo que estava sendo expresso ali, que 2.000 porcos que se lançam num abismo a mando de Cristo, significa que em algum dado momento, em 2.000 anos, é quando eles seriam realmente lançados no abismo primordial, que é o Lago de Fogo, onde esses seres serão assolados para sempre e serão mortos para sempre, espiritualmente, tá? Onde, anjos podem morrer, Samuel? Sim. A morte espiritual, onde o fogo de Deus, ele consome o corpo daquele ser,
porque ele já não tem mais aquela natureza de Deus, então ele não suporta o próprio fogo do Eterno. Então é o lago de fogo e enxofre, onde eles são consumidos espiritualmente. A sua natureza espiritual angélica ela chega a ser consumida. Então é isso que alude. Tá? Então existem esse entendimento. Voltando sobre a questão aqui desse número de 120 jubileus, eles em torno, eles dão em total de 6.000 anos. E nós estamos para cumprir esses 6.000 anos muito próximo de tudo isso. Então nós estamos vendo sinais. Deus tem cumprido suas profecias. O rio Eufrates, gente, isso é muito importante vocês compreenderem. O rio Eufrates está quase secando. Está quase seco totalmente em determinadas épocas do ano. O que vai preparar o caminho de nações, principalmente as nações muçulmanas, que estão ao redor daquela Israel ali, porque a guerra do Armagedon, ela tem o seu epicentro, o mundo inteiro vai estar engajado nela. Só que ela tem o seu epicentro naquilo que é a região geográfica, prestem atenção, região geográfica, não é que o povo que está ali é o povo de Israel da Bíblia, não tem nada a ver, tá? Só que eles são usados como massa de manobra, tanto palestinos como os israelenses, e aí vai ser a região geográfica desse conflito, para que a grande guerra seja efetuada. E, aliás, o anticristo, ele vai tentar dar paz para aquele lugar, e aí o povo vai falar, olha, esse é o cara. Ele conseguiu dar paz para israelenses, para palestinos, uniu todo o mundo, cristãos, judeus, e olha, está fazendo um templo. Esse líder político é o cara. E vai ter gente que às vezes vai acreditar que aquele cara é o Messias, porque aí ele vai estar sentado ali, num lugar, numa Jerusalém física, estamos esperando o Messias aqui nesta terra. Gente, se vocês estão esperando Jesus assentar-se ali na Jerusalém física, naquela região geográfica, e criar a partir deste mundo caído, deixar tudo bonito, Jesus não é o Messias então, gente. Os judeus então estão certos, quando eles não aceitaram então a Cristo. Agora, se você compreender que Jesus ele já disse que é a nova Jerusalém, que é novos céus e nova terra, e que é corpo de glória, gente. Então, as pessoas vão se enganar. O mundo cristão vai ser enganado por essa figura. Muitos vão crer nesse cara, porque ele vai ter sinais diversos, mas como eles não pegaram essas três coisas que são muito importantes, o pessoal vai aceitar. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos vendo tudo isso, sinais, os conflitos. O rio Eufrates está se secando, está preparando o caminho das nações, principalmente das nações muçulmanas, e entre outras que podem estar engajadas ao lado deles, como a própria Rússia, China e outras questões. Eu não gosto de entrar em geopolítica porque ela muda muito, Irã e etc. Mas aquilo que a gente consegue meio que perceber, tá? E eles estarão engajados em cercar a Israel. Será que as pessoas não estão vendo sinais nos céus? Terremotos, rumores de guerra, fome, pestes. Logo virá uma nova pandemia, logo virá muitas coisas. E a tecnologia para o desenvolvimento de uma moeda virtual, tá? Ela está aí, pessoal. Vale lembrar então aqui, dando continuidade, os 6 dias da criação também são um código oculto que os 6.000 anos representam. Na passagem do sexto para o sétimo dia, gente, que era o Shabat, é quando Adão e Eva são expulsos. Então Deus ele vai com certeza fazer o mesmo padrão para o macro. Lembra do fractal? Para o macro vai ser feito o mesmo padrão, onde do sexto para o sétimo dia, digamos assim, para um sétimo suposto milênio, que na verdade vai ser um dia de julgamento, por isso que é chamado dia do juízo. Esse dia do juízo é o dia final de guerra e julgamento. Não é reino em terra, ou coisa que o pessoal fica pensando. Porque Cristo já está reinando. Ele já reina com aqueles que ele levou como primícias da colheita. Ele já foi o primeiro, tá? E ele levou os 144.000, onde eles já estão com o Eterno reinando. Por isso que 2 Pedro 3,8 diz, para o Senhor um dia como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Quando a Escritura fala de reinar com ele 1.000 anos, você está falando de um dia temporal, lá no mundo celestial, não é aqui. Onde você faz uma conta lá, ano 1 até o 999, quando der 1.000, cumpriu. É assim que vai cumprir. Não, não é isso. Igual aquele presidiário que fica fazendo risquinho lá, contando semanas. Risquinho, lá faz uns risquinhos, passou uma semana. Porque senão ele se perde no calendário. Essa não é essa conta de presidiário que você vai fazer, conta humana. Jesus ele disse que a nós não nos cabe saber tempos e estações e as coisas de Deus. Ele falou assim. Os discípulos perguntaram sobre, e o reino? Que estão pensando no mundo físico. Ele falou assim, vocês não cabem saber essas questões. Por quê? Porque o ser humano não tem essa capacidade, porque lá é o mundo atemporal, é diferente.
Então Deus está esperando que se cumpra o completar do número dos conservos de irmãos, de seres que precisam nascer, está conectado à pré-existência, ao livro de Apocalipse, a tudo isso. E provavelmente, gente, em anos humanos, gregorianos, está muito próximo essa questão aí de ano 2030, 2033, e existe a agenda 2045, que eles chamam Plano Avatar, onde o ser humano estará completamente fusionado com a máquina. Tá? Pode ser que se prolongue um pouquinho mais, Samuel? Pode ser. Mas não temos, gente, 50 anos, 100 anos. Temos menos que isso. Dessa data que nós temos aqui, menos que 50 anos, gente. Os sinais estão assim, e as datas, a história, ela mostra tudo isso. Olha tudo que tem acontecido para o nosso tempo. Meditem nisso. É muito importante a gente ansiar. Aqui tem, tá, toda uma lista bem interessante de Adão, e aí pegando pelas genealogias e as datas, para que as pessoas tenham a compreensão, até chegar, por exemplo, em Abraão, lá em torno do ano 1946. Alguns colocam até 48, onde seria mais ou menos a data parecida com a fundação de Israel, 46, 48. Na verdade, essa Israel política foi fundada em 48, né? Mas é interessante vocês entenderem isso. Depois eu vou deixar o link, tá, do irmão Ronald, onde ele também tem um livro que ele fala sobre isso. E é muito interessante para que vocês tenham ali todo o entendimento e a live não fique gigante, enorme, para poder falar disso. Mas eu só estou colocando as conexões para vocês. Tá? E isso é muito importante. A questão de certos eclipses, eventos celestiais também que ocorrerão nesses anos específicos entre 2030 e 2033. Tá? E ele até comenta aqui, ele faz algumas conexões bem interessantes. Tá? Eu vou até, quer ver? Tem uma parte aqui onde eu achei interessante um tipo de conexão que ele faz. Ele faz com as festas judaicas, tá? Deixa eu ver aqui, 120 anos. Tem uma parte bem interessante. Tem aqui, ó, ninguém sabe o dia nem a hora, né? Mas agora é interessante que ele até pergunta, mas e o ano? Tá? O ano nós saberemos muito bem, pessoal, quando o anticristo estiver manifesto. Quando o anticristo se manifestar, a Bíblia fala que nós saberemos quem é ele. E como nós, pela Bíblia, sabemos que ele tem aí 3 anos e meio, 42 meses, ali a gente vai saber a proximidade de quando serão as trombetas. A gente vai ter que estar fiel, e aí as trombetas vão acontecer, e a gente vai ser levado, e vai ser levado até o toque da última trombeta. Aquele último que vai estar aqui é quando Paulo ele fala que o corpo dele é transformado num abrir e piscar de olhos. Ele está falando da velocidade da transformação, onde é rápido. E eu já vi gente falando de sonhos, que ela sonhou ela sendo arrebatada, e ela disse que ele estava assim, subindo, e quando ela viu, o corpo dela já era de tipo ouro, tipo brilhoso, tipo corpo glorificado, e ela subindo. Olha que lindo esse sonho. Eu lembro desse irmão contando, e é muito interessante. Mas ele falou assim, eu nem vi, cara, eu nem vi, quando eu vi, eu já estava transformado, e eu estava subindo, eu estava como um anjo, indo até o Messias. Mas e o povo que fala que o povo vai ficar aqui na Terra, gente? O duro que tem o pessoal que ensina a questão do milênio, que diz que um grupo fica na Terra e um grupo é levado. Olha só a blasfêmia, diria. Por quê? A volta de Cristo seria tão insignificante que leva um grupo e não tem capacidade de levar todos. Fica um pedaço de um monte de gente ali na Terra que não segue nem o anticristo e nem Cristo. Que eu sempre brinco e chamo esse pessoal de isentões. A teologia dos isentões. Não aceitou a marca da besta, mas também não aceitou Cristo, não subiu e ficou aqui na Terra física. Porque eles não entendem nada dos textos. Eles estão que nem os judeus, pensando em reino físico, em coisas deste mundo, sendo que na verdade é algo muito mais além. Tá? Onde ele coloca o seguinte, que eu achei muito interessante. Aqui ele até fala sobre o transhumanismo, tá? Por isso que ele coloca essa questão da teoria, né? Da ciência, eles querem misturar o homem com máquina. Tá? Isso é realmente algo que está conectado a isso. Mas é o que ele até fala aqui, ó. Ele até coloca algumas datas interessantes. 8 de outubro, 21 de setembro de 33, 8 de outubro de 2033, porque haverão certos eventos celestes. E eles vão coincidir com festas judaicas. E isso é muito interessante. Tá? Ó, com a festa de Sukkot. Tá? Isso é muito interessante.
vão coincidir com festas judaicas e questões de eclipses e etc. Então, é uma coisa para você observar, ansiar. Não estou colocando datas de fim, de fim do mundo. Sim, nós saberemos quando o anticristo estiver manifesto, nós saberemos que é ele. E aí, nós já saberemos que teremos 3 anos e meio, porque a Escritura nos falou. Tá? Mas aí, a gente vai estar o quê? Tem que se preparar para o momento das trombetas. Porque isso que é muito profundo e interessante, que eu gosto de sempre salientar. Pré-existência. Você e eu somos seres celestiais que na batalha falhamos. E a trombeta, tá, no mundo espiritual, ela é um chamado de guerra. É um chamado de guerra. É o chamado para aqueles que não se alistaram, gente. O livro da vida é como se fosse um alistamento, onde você está mostrando aqui se você estará apto para essa batalha ou não. Você fará parte desse vale do reencontro, que é o Armagedon. É a última batalha. Você que foi arrastado pela cauda do dragão, porque você foi empurrado, você não teve força, você não combateu, você ficou... Eu fiquei assim, por isso que eu estou aqui. Tá? O único que nunca falhou em absolutamente nada, mas veio aqui, passou por todas essas coisas, é Cristo, é o Messias. E ele fez tudo perfeito, ele pagou isso para nós. Mas aí vai chegar o momento de a gente falar assim, acorda, vamos acordar. Né? Então acorde aquele seu irmão, aquele seu parente, mesmo que aquele cara duro, fala assim, cara, se você me acha louco, mas Jesus ele te ama. Deus te ama. Você é filho dele. Sua pátria é de lá, você veio de lá. Eu sou de lá, eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso, é muito lindo isso. E a gente anseia, há um vazio em nós, porque Jesus disse, vós sois Elohim, o mesmo termo para anjos. Vós sois divinos, são filhos do Altíssimo. Salmo 82, todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, mas morrereis aqui nessa terra, porque ele promete para nós a vida eterna, isso é o importante. Morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Os principados, gente, eles caíram. Mas Jesus nos promete um novo corpo, tabernáculos. Tabernáculo, um corpo novo, glorificado. Uma natureza nova. E isso é importante vocês compreenderem e terem isso. Tá? Voltando aqui agora às questões, tá? Sobre